O Verdão venceu fora de casa e tá mais do que nunca vivo na luta pelo tri do Brasileirão. Segundo alguns portais, Abel Ferreira tem uma proposta em mãos do Benfica. E aí, será que ele sai do Verdão na próxima temporada ou fica para o Mundial 2025? Família Resenha Verde e Branco, ontem o nosso Verdão visitou o Furacão lá em Curitiba, na Liga Arena. Todos nós sabemos que o Furacão é um time que sempre complicou os jogos para o nosso Verdão, já nos eliminou em Libertadores, fomos campeões em cima deles também, é verdade, mas é um time chato, é um time bem estruturado, bem organizado, que figura entre as principais equipes do futebol brasileiro. Eu acho que a comissão do Palmeiras, o próprio time do Palmeiras, os torcedores esperavam um jogo muito difícil, um jogo muito brigado, e foi diferente, né, cara? Para você ver como o futebol é louco, como o futebol é dinâmico. Palmeiras conseguiu fazer uma das melhores partidas da temporada. Sabemos que Palmeiras foi eliminado de 2 Copas, né? Muita gente pode estar falando, mas agora não adianta mais. Adianta sim. Palmeiras ainda tem o Brasileirão, que na minha opinião é o segundo melhor campeonato, o segundo campeonato mais prestigiado aí do nosso calendário, e pode ser tricampeão consecutivo, né? Uma coisa que só o São Paulo conseguiu. Então seria legal o Palmeiras também conseguir essa marca, né, cara? Eu acho que o Abel finalmente conseguiu encontrar um time ideal, né? Eu acho que agora os reforços conseguiram se encaixar, o DM está vazio, né? As peças estão conseguindo ir para campo, o Abel está conseguindo colocar o que ele tem de melhor em campo. E esse meio campo eu gostei demais, né? Maurício ali fazendo o 10, né? Os volantes ali com o Aníbal Moreno e com o Richard Rios, e nas pontas Felipe Anderson, Estevão, e no meio Flaco Lopes. Na minha opinião, esse meio frente é o que temos de melhor hoje em dia, é os jogadores que estão jogando mais bola. Veiga, que faria essa posição, né, no lugar do Maurício, não vem vivendo uma boa fase. Maurício está muito bem, tanto ele quanto Felipe Anderson, quanto o Estevão. Flaco Lopes ainda está um pouquinho destoando às vezes, ele é aquele jogador que sempre marca, mas às vezes dá aquela alternância no seu nível, né, cara? Mas eu acho que esse meio frente é o que a gente tem de melhor e vem mostrando isso, né? No jogo contra o Cuiabá, no jogo contra o Atlético Paranaense. Sabemos que são duas equipes que não vivem bons momentos, mas quando a gente pega uma equipe que não vive um bom momento, a gente tem que fazer o que fez, 5-0 no Cuiabá. Ontem também um atropelo no Atlético Paranaense, caso não fosse o goleiro deles, né, cara? Michael, pra mim, na minha opinião, o melhor jogador da partida. Por mais que o Palmeiras tenha ganhado com sobras, amassado o Atlético, Michael foi o nome da partida, pegou até pensamento, excelente goleiro. Pelo que mostrou ontem, eu não conhecia ele, mas pelo que mostrou ontem, cara, vai ser um dos goleiros tops aí do Brasil. E como o Atlético Paranaense faz goleiro bom, né, cara? É incrível. Projetou o Everton, o Bento, Santos, agora o Michael. Então é uma escola muito boa de goleiros, né, cara? E se não fosse o Michael, cara, com todo o respeito e sem soberba, o Palmeiras era pra ter ganhado de um 6-7, cara, porque ele fez defesas milagrosas, assim, ó, milagrosas no mínimo umas 4 ele fez. E mais umas outras, né, cara, que fez ótimas defesas. Então, esse placar de 2-0 deve-se muito ao Michael, que fez uma partida brilhante. Na minha opinião, o Palmeiras podia ficar de olho nesse goleiro, até porque, né, o Everton, que é um monstro de goleiro, um paredão, pega muito. Mas está chegando um pouco a idade, né? Creio que ele jogue aí em alto nível aí mais uns 3 anos. Então seria bom o Palmeiras já preparar o terreno para um próximo goleiro, né? Como foi feito assim quando o Everton chegou, né? Tínhamos 2 goleiros tops de linha, a gente trouxe mais um e hoje ele é o goleiro titular da posição. Vale ressaltar, né, também que Caio Paulista fez uma partida, cara, gigante. Ele foi muito criticado, né? Na sua chegada, não estava conseguindo jogar mesmo, não estava conseguindo nem correr, né? Acho que sentiu um pouco o peso da camisa, mas, cara, vem jogando uma barbaridade. Marcos Rocha também jogou muito bem, a zaga muito segura. Achei que o Palmeiras inteiro fez uma boa partida, cara. Como eu disse, vale ressaltar, uma das melhores partidas da temporada. O time tá leve, o time tá criando, o time tá com vontade, coisas que não estava acontecendo, né, cara, com os
os jogadores que estavam antes. Zé Rafael não estava conseguindo dar mais uma boa dinâmica ali na volância, o Veiga não estava muito bem também, Rony não estava conseguindo jogar ali no ataque. Então eu acho que todas as peças, né, que estão entrando estão conseguindo dar conta do recado, estão conseguindo fazer com que o Palmeiras jogue melhor. E é isso, né, cara, jogo a jogo, Palmeiras se fortalecendo, Palmeiras que tem um lado ruim de sair das Copas, né, cara? Queríamos buscar o Penta da Copa, queríamos buscar o Tetra da Libertadores, infelizmente foi adiado, mas a gente tem também pensar pelo lado positivo, que esse período vai deixar com que o Palmeiras tenha tempo de treinar, de testar formações, né? É um tempo que a gente nunca tem, porque o Palmeiras sempre está em todas as competições, então acho que é de extrema importância esse tempo para o Palmeiras, né? Outro assunto que pegou o torcedor palmeirense de surpresa, né, em meio a essas turbulências todas aí de elenco, de Abel Ferreira, foi noticiada, né, pelo Verdão MVVC e por um blog também lá de Portugal, de que Abel Ferreira tem uma proposta em mãos do Benfica. Confesso que fiquei ressabiado com essa proposta, né? Abel que nunca tinha recebido uma proposta do seu país para dirigir um time grande, um time com possibilidades de título, com estrutura, né? Então ficou a pulga atrás da orelha do torcedor palmeirense. Será que o Abel vai embora? Será que ele vai cumprir o contrato? Ontem na coletiva perguntaram para ele, né, se o ciclo estava se chegando ao fim. Ele disse que se tudo correr bem, o ciclo vai se acabar no final de 2025, quando acaba seu contrato. Diz ele que pretende cumprir o seu contrato, né? A gente fica na espera. Eu particularmente gostaria que Abel renovasse, ao contrário de muito torcedor corneta. Eu sou muito grato a tudo que ele fez. Acho ele um gigante na história do futebol brasileiro e principalmente na história do Palmeiras. Acho que não existe nenhum técnico no momento que tenha a competência, que tenha o tato que ele tem com o grupo, né, cara? O que ele fez no Palmeiras é muito gigante. 10 títulos em 4 anos é uma coisa de louco, é coisa que tem times e treinadores que passam 20 anos tentando isso e não conseguem. Então, Abel vem errando em algumas opções, vem sendo um pouco rabugento, vem dando entrevistas da qual o torcedor não gosta muito. Só que se você colocar na balança, os acertos dele são muito maiores do que os erros. Eu não vejo nenhum treinador no futebol brasileiro que tenha essa mesma capacidade. Por mais que eu veja o Vojvoda como um bom treinador, Galhardo, algumas opções de mercado, a gente tem que entender, cara, que a troca de técnico só faz mal pro time. Eu acho que o Abel concentrado, o Abel feliz, o Abel querendo ficar aqui, é um excelente treinador. O Palmeiras perderia demais, seria o fim da era mais vitoriosa da nossa história. Então eu acho que o torcedor é passional, né, cara? Às vezes um resultado negativo, uma eliminação, o torcedor não consegue assimilar. Ele não entende que é um jogo, ele não entende que outras equipes se capacitam, que outras equipes se reforçam, que são fatores externos também que podem modificar uma partida. Então às vezes o torcedor deixa agir com emoção, né, cara? O que é muito ruim. Eu acho que um trabalho longevo, um trabalho bem estruturado, assim como é o do Palmeiras, é o certo a se fazer. Leila Pereira pode não entender de futebol, mas de gestão, de pessoas, ela é muito fera. Então eu acho, cara, que o Palmeiras tem que fazer o possível e o impossível para não perder Abel Ferreira. É muito mais fácil você ajeitar o que já deu certo do que você começar um trabalho do zero. Um trabalho do zero é muito custoso, é muito trabalhoso. E, cara, a gente sabe, o Palmeiras já teve nessa onda de perder treinador, de trocar treinador, e a gente sabe que não dá certo. Vê aí por São Paulo, que trocou milhões de treinadores, patinou, Corinthians, Santos, Vasco, entre outros. Então eu acho, cara, que o Palmeiras tem que sim fazer os esforços, desde que o Abel queira ficar, desde que o Abel ainda acredite no projeto. Eu acho que vale a pena sim tentar, né, cara, o Abel, porque ele, na minha opinião, é o maior treinador da nossa história. E outra, né, cara, eu acho que não pode cair a culpa só no treinador, né, cara? Tem jogadores, na minha opinião, tem jogadores do Palmeiras que estão fazendo corpo mole, ou fizeram, né, porque agora foram pro banco. E, cara, eu acho que o Palmeiras é maior que treinador, maior que jogador, só que a gente tem que manter as coisas boas, ser grato e reconhecer a quem já nos ajudou.
E, cara, fazer uma reformulação no elenco, ver quem quer ficar, quem não quer, começando também pelo Abel, né? Teve aquele papo do pré-contrato, mas já tem que começar por ele. Abel, quer ficar, não quer? E já planejar 2025 para frente. 2024 não foi o ano como esperávamos, mas a gente já tem que se antecipar para não acontecer os erros que aconteceu nessa temporada. Então, na minha opinião, Abel Ferreira, contrato vitalício, gosto muito dele. Palmeiras perderia demais, na minha opinião, e eu não vejo nenhum treinador à sua altura no futebol sul-americano.